Quem me salvou da rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu. Por mim tão pobre pecador, que excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou. E pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou. E pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor.
revelando seu amor. Não há maior tesouro que a presença do Senhor. Deus está presente, recebendo meu louvor. Melhor que todo ouro é a presença do Senhor. Deus está presente, já não há mais temor. Seguro estou pra sempre na presença do Senhor, na presença do Senhor. Olá, irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão desta noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Se porventura não estiverem ouvindo, coloquem aí nos comentários ou mandem uma mensagem para mim que posso tentar resolver. Mas se estiverem escutando bem, eu fico mais contente, tá bom? Amados irmãos, vamos começar então com a nossa leitura bíblica. Eu geralmente deixo o meu celular ligado aqui na transmissão para poder ver se está tudo correndo bem. Já está aqui Apóstolos, então vamos ler um versículo. A palavra de Deus nos diz no Salmo de número 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, Deus abençoe a sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração neste momento? Oremos então. Nosso precioso e querido Deus, nós rendemos graças por essa transmissão, agradecidos também pelo cuidado do Senhor por cada um de nós. Obrigado por nos sustentar, por nos dar o alimento, por nos dar o descanso, por nos dar a vida, Senhor Deus, e termos o privilégio de estarmos cultuando ao Senhor esta noite. Ó Deus, nós ansiamos o dia em que nós poderemos estar novamente juntos na Tua igreja, mas enquanto esse dia não chega, que o Senhor continue a guardar cada um, a cada coração, e que nós estejamos, ó Deus, firmados na Tua palavra. Damos-te graças, ó Deus, rogando que os hinos, os testemunhos, os relatórios, a pregação venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, então, é um grande privilégio novamente estar com vocês essa noite. Vamos começar com o nosso versículo do ano, vamos lá. Então, para o livro de Jeremias, deixa eu só deixar tudo certinho aqui. Vamos então para o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8.
A palavra de Deus então está nos dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Antes então de nós passarmos para os nossos hinos, eu quero, irmãos, apenas relatar aquilo que o pastor Daniel colocou de informação no grupo da igreja. Sei que boa parte dos irmãos já está ciente, mas se porventura alguém que nos assiste não está ciente, irmã Luciana então conseguiu dar entrada no hospital de clínicas, está refazendo todos os exames e, pela graça de Deus, está bem e também amparada por ser um bom lugar, um bom local. O pastor Daniel esteve visitando ela às 4 horas e nos relatou sobre essa questão. Então, nosso desejo e oração é que ela faça o tratamento ou a cirurgia, enfim, tudo aquilo que Deus dirige os médicos. Temos que orar pela sabedoria dos médicos e também que o Senhor possa usá-la, né, principalmente no lugar onde ela está. Creio que ela vai ter contato com outras pessoas, então que ela seja um testemunho do amor de Cristo para aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra. Sei que Deus a colocou lá, não foi por acaso, tem algum propósito e nós precisamos crer nos propósitos de Deus. Tá bom? Muito bem, vamos então para o nosso primeiro hino desta noite. Vamos cantar do cantor cristão, O Poder do Sangue. 89 do cantor cristão, O Poder do Sangue. Aleluia.
Muito bem, vamos então começar com os testemunhos, as bênçãos dos nossos irmãos em Cristo. Hoje nós temos 4 deles, hoje à noite teremos 4 deles. Vamos começar então com o irmão Jorge, Simone e sua família. Vamos ver o que eles têm a relatar para cada um de nós. Oi, pessoal. Olá, boa tarde a todos, irmãos. Gostaria de dizer para todos que estamos bem, estamos aqui em casa, né? As crianças também, dá oi, Beli, diz oi. Estamos tentando ficar em casa, né? Apesar do que eu e o Jorginho estamos trabalhando, então diariamente nós estamos indo para o hospital. Graças a Deus está tudo bem, né? Estamos bem de saúde, né? Nossa família toda. Espero que todos estejam bem. E as crianças também. E a Isabelle, né? Vamos contar mais uma novidade, que a Isabelle está estudando em casa, né? Que a mamãe está ajudando ela. Agora também sou professora, que eu não sabia que eu podia ser professora. E a Isabelle já está quase lendo, né? Conta a novidade pro pessoal. E agora... Isso. Mas nós estamos bem, espero que todos estejam também. É isso aí, pessoal. Estamos em casa. Calma aí. Com o Arthur, com a Belle, nessa função toda aqui, trabalhando, né? Não podemos parar. Mas logo isso daí passa, então vamos se encontrar de novo. Um abraço, pessoal. Abraço, tchau. Muito bem, né? Filho pequeno não é fácil. Eles me relataram que o Arthur estava dando trabalho ali no vídeo, mas é muito bom, irmãos. Eu confesso que esses vídeos enchem o meu coração de alegria, saber que todos estão bem, todos que têm relatado e ainda os que vão relatar têm nos dado essa alegria muito grande. Pelo fato de não podermos nos ver, já passou, eu sei que aqui em casa nós ficamos a partir do dia 18 de março em quarentena, que foi quando terminou as aulas das meninas, mas eu acho que o último culto foi no dia 16 de março. Então, estamos quase há 2 meses sem nos ver. Então, o fato de ver os rostos uns dos outros é uma bênção, né? Eu sei que os irmãos me veem pela transmissão, mas eu não tenho esse privilégio de vê-los, né? Ontem, sexta-feira, na verdade, nós andamos aqui na Zona Sul apenas. Não pudemos, né, ir para muito longe, era o nosso desejo poder visitar todos os irmãos, mas demos uma passada aqui só nas casas de alguns irmãos, dando um tchauzinho para eles, para poder as meninas saírem um pouco de casa, porque elas também sentem muita saudade de todos, assim como nós. Então, vê-los e ouvi-los, saibam que é uma grande bênção para mim e sei que também é uma grande bênção para os demais irmãos. Muito bem, irmãos, vamos então continuar com os nossos hinos. Vamos agora para mais um hino do cantor cristão. Vamos cantar, vamos para o hino do HCC, Inário para Culto Cristão, Brilha no Meio do Teu Viver. 488, Brilha no Meio do Teu Viver. As coisas mais humildes
Muito bem, então, meus irmãos, vamos para os nossos breves anúncios, nossos breves avisos. E assim como falei hoje pela manhã, nós temos avisado sobre os nossos cultos, os horários dos cultos, porque além dos irmãos da nossa igreja, existe uma audiência rotativa. Às vezes pessoas acompanham os cultos, seja uma quarta-feira, ou seja um domingo de manhã, ou seja um domingo à noite. Então, se porventura até mesmo algum visitante, alguma pessoa que chega ao nosso canal, ela pode saber dos horários das transmissões, então por isso que nós temos sempre falado, temos relatado aqui esses horários. Quartas-feiras às 20 horas e como fizemos hoje pela manhã às 9 horas. Só que na semana que vem, Dia das Mães, nós vamos fazer um culto especial para as mamães, principalmente as mamães da nossa igreja. Então, aguardem, vai ser um culto especial. Teremos aí algumas surpresas que sei que todas vão gostar bastante. E não só as mães, mas também os filhos, os esposos, as famílias no geral. Também, irmãos, assim como hoje, nosso culto vespertino na semana que vem não vai ser especial do Dia das Mães, vai ser só apenas de manhã, perdão, mas à noite culto normal às 19 horas. Também, como eu já disse, eu sei que algumas cidades já permitem cultos nas igrejas, mas aqui em Porto Alegre ainda não está disponível, ou a prefeitura não nos deu essa permissão para abrir a igreja. Por este motivo, nós continuaremos com as transmissões. E também nós sabemos que se aqui Porto Alegre seguir o exemplo das demais cidades, nós iremos ter que tomar certos cuidados. Então sabemos que algumas pessoas não poderão vir à igreja. Nós prosseguiremos com as transmissões. Nós geralmente fazemos deixa eu só mudar aqui. Nós geralmente fazemos as transmissões, apenas as pregações, mas quando voltarmos, vamos prosseguir então fazendo as transmissões dos cultos, ok? Também, irmãos, como temos incentivado a todos para continuar as 24 horas de oração, esta semana agora nós vamos renovar então os horários, as pessoas que querem participar. Se você quer participar, você coloca seu nome depois no grupo da igreja ou até mesmo aqui no Facebook. Entre em contato conosco através das redes sociais que estão abaixo, aí no rodapé. Se caso quer fazer parte, então você pode escolher uma hora aí. Você não precisa orar por uma hora. Naquela hora, quando chegar naquele horário que você colocou, você tem a responsabilidade então de orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos irmãos em Cristo, pelo sustento do Senhor, enfim. Motivos para orar não nos faltam, ok? Então vamos para o nosso último hino agora. Mas antes, é verdade, vamos para mais um testemunho. Antes então de nós fazermos o último hino. Vamos para o testemunho do irmão Paulo e irmã Leila. Boa tarde a todos os irmãos. Nós estamos enviando esse vídeo para dizer que nós nos encontramos bem na quarentena. Eu já retornei ao trabalho. Está tudo correndo bem com a gente. Boa tarde, irmãos. Só para dizer que está tudo bem, saúde, estamos bem. Eu ainda estou de quarentena, estou livre do serviço por enquanto, por causa da saúde. Só para dizer que tenho muita saudade de vocês todos, adorei ver as crianças e todos os irmãos. A gente tem acompanhado sempre os cultos pelo telefone e tem sido uma bênção. Estou bastante feliz de poder estar acompanhando todos. Se estivesse trabalhando não poderia. Então um beijo para todos, é muito bom. Foi muito bom ver todo mundo. Saudade de todos e até do vô Eduardo, seu cafezinho, né? A gente sente falta de todos vocês. Abração. Muito bem, irmão Paulo e irmã Leila, graças a Deus estão bem. Vamos então agora para o nosso último hino dessa noite. Nós temos mais 2 testemunhos ainda, mas vamos colocá-los depois do hino. Vamos então aqui para o HCC, nosso hino de missões, o hino que temos aprendido nestas últimas 2 semanas, que é o 445, Eu Vos Envio. Vamos cantar alegres então este hino tão maravilhoso.
baseado em João 20, 21. Vamos cantar 545 do HCC, Eu Vos Envio. Hino realmente maravilhoso. Gostaria de lembrá-los, irmãos, que mesmo aqui tendo na minha frente o celular ligado na transmissão para ver se não cai, eu não consigo ler todas as mensagens. Eu vi ali que um ou outro respondeu acerca do som, que está chegando bem certinho. Então, uma boa noite para todos vocês que nos assistem, tá? Eu sei que vocês colocam ali boa noite e vocês podem conversar à vontade ali no chat, não tem problema nenhum. E vi que minha cunhada entrou ali, um beijo para ela e para toda a minha família lá em São Paulo. E para todos os irmãos aí, um grande abraço também para aqueles de Santa Maria que nos assistem, enfim, de todos os cantos aí que têm nos assistido, um grande abraço para todos vocês, tá bom? Vamos para mais um testemunho, agora da irmã Gessi. Vamos para o seu breve relato e bênçãos. Aqui estamos nós em quarentena, isolados, desejando tudo de melhor para todos, que esse período passe rápido, que todos estejamos com saúde plena, que nenhum seja atingido por esse vírus e que tudo esteja bem com todos os irmãos. Ao pastor Daniel, a Luciana, que nesse momento está com problema, a saúde de todos, que tudo corra bem, e dizer que eu estou com muita saudade, orando muito para que a gente volte logo, quanto antes, plenos e tendo entendido o porquê Deus parou o planeta. Reflexão, voltar melhor. Abraço grande, saudade. E também, irmãos, vamos agora para o relato da irmã Silvia e irmão Avelino. Eles enviaram áudio no dia de ontem, se eu não estou enganado. Então, ela mandou mensagem para mim agora há pouco, antes do culto, relatando a alegria de saber o que Deus tem feito na vida do pastor Daniel, na vida da irmã Luciana, enfim, na vida de todos os familiares. Então,
irmã Silvia e irmão Avelino, neste testemunho que eles vão dar. Inclusive, eu quero deixar claro que não é um vídeo, mas é um áudio, tá? Eu vou colocar a foto dele para saberem quem é, aqueles que talvez não conheçam, mas é apenas o relato por áudio deste casal, tá bom? Então, como eu disse, eles estão relatando ontem aí dos acontecimentos, não sabiam das coisas que iriam acontecer hoje, mas já agradecem a Deus pelo andamento de tudo aquilo que o Senhor tem feito, tá bom? Então vamos para o áudio deles. Então lembrando, não é um vídeo, tá? Somente um áudio. Boa noite, irmãos. Nós estamos com muita saudade de todos, um desejo grande de estarmos novamente aí, mas Deus tem nos confortado, nos dando paz, e esse problema também que a Luciana está passando também, Deus tem nos guardado aqui, nos dando o conforto necessário para essa situação, porque é bem difícil para nós, para estarmos longe e não podemos estar perto, né, nessa hora difícil que eles estão passando. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo, nós sabemos que Deus não desampara os seus filhos, que vai tudo ficar bem conforme a vontade dEle, e que eles vão poder passar por esse tempo difícil, mas sempre com a ajuda de Deus, sempre com a proteção de Deus, dirigindo e dando sabedoria. Tem muitas decisões a serem tomadas, que Deus dê sabedoria para eles, é o que a gente deseja, né, para eles tomarem as decisões, para decidirem, que Deus mostre, né, a melhor maneira para resolver as necessidades, né, ou as atitudes, resolver as atitudes que eles têm que tomar nessa hora de decisões que Deus coloque na frente deles, né, porque às vezes a gente fica sem saber, às vezes, o que fazer, a gente fica com dificuldade de saber que decisão tomar numa situação tão difícil como essa, né? Então a gente está orando muito, se apegando muito a Deus, orando muito por eles também, para que Deus dê sabedoria e mostre para eles a melhor maneira de decidir os procedimentos, como agir, e Deus iniciar todas as coisas necessárias que eles vão precisar nesse período, nesse tempo. Sabemos que Deus é maior que tudo, que para Deus nada é impossível. Deus, Ele coloca às vezes situações na vida da gente para nos moldar, ou mesmo para nos tornarmos cada dia mais forte, né? Mais confiante nele e termos mais dependência dele a cada dia. Sabemos que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Ele sempre faz o que é melhor para nós. Todas as coisas que às vezes se mostram difíceis na nossa frente, a gente, se olhar bem, a gente sabe que Deus sempre faz da melhor maneira. A gente não enxerga o amanhã, a gente não sabe o que está lá na frente, mas Deus enxerga cada coisa. Então a gente sabe que se colocarmos tudo nas suas mãos, Ele vai dar o direcionamento perfeito, Ele vai dirigir da melhor forma possível e vai nos guiando a cada dia e nós nos fortalecendo para que a gente possa entregar tudo nas mãos dEle, e Ele vai fazer sempre o que é melhor para cada um de nós. Então, irmãos, eu agradeço todas as orações que têm sido feitas por essa situação, pela vida da Luciana e do Daniel, e que os irmãos continuem orando, e que cada dia mais a gente possa ver a mão de Deus sobre essa situação, e que a gente possa ainda dar muita testemunho
e dar muita honra e glória ao Senhor por cada situação que a gente passa, sabendo que Ele pode todas as coisas, tá? Obrigado a todos, estamos com muita saudade de todos, esperamos logo estarmos aí novamente, conforme a vontade de Deus, e nos dê condições de nós voltarmos. Obrigado, Senhor, e obrigado a todos, e um grande beijo a todos. Quer falar? Tá, fala, continua falando. E, continuando o meu raciocínio, nós ficamos entristecidos por não podermos estar aí. Nós sabemos que somos uma família muito unida, sempre fomos unidos em todas as dificuldades que passamos, e Deus sempre nos confortou. Por isso, agradecemos à amada igreja, aos irmãos, o pastor, o Wesley e todo o conjunto de irmãos da igreja que faz parte. E só temos a agradecer. Nosso Deus é maravilhoso para conosco, apesar de não estarmos aqui, mas estamos, é que a Raquel, o Daniel decidiu que nós ficássemos aqui, porque nós fazemos parte de um grande grupo de risco. A Zane com as operações dela, eu pela minha idade, também por ser hipertenso, tomar remédio de pressão, então a nossa situação estaria um pouco mais complicada estando aí. E nós não podemos fazer nada, somente confiar em Deus e deixar tudo na mão dele. É isso que eu agradeço para os irmãos, pelas orações que têm feito por nós, intercedendo junto a Deus. Muito bem. As palavras... Deixa eu desligar aqui. As palavras da irmã Silvia. Vou ler na íntegra a mensagem que ela mandou para mim no WhatsApp. Pastor, que grandes bênçãos Deus está nos concedendo. Estamos muito agradecidos a Ele por todas as respostas de orações que está nos concedendo a cada dia, onde vemos Ele agindo a cada minuto. Deus é maravilhoso. Palavras da irmã Silvia. Amém, dona Silvia. Que Deus realmente continue agindo poderosamente por meio de todas essas situações. E sabemos, irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor é sempre maravilhoso, meus irmãos. Vamos crer nesta verdade. E eu ouvi todo o áudio, realmente não me lembro se eles explicaram que eles estão na praia, por isso que eles falam que estão longe dos irmãos, então eles estão na praia perdão, caiu o celular aqui. Já fazem alguns meses que eles estão lá na praia e pelo fato já explicado de não poderem então virem para cá, né, virem para Porto Alegre em virtude da saúde e dos problemas que eles têm, estão lá sendo bem cuidados e Deus também tem abençoado grandemente a vida deles. Tá bom, meus irmãos? Então, agora, o que nós faremos? Nós vamos para o tempo da pregação da Palavra de Deus. Você que está chegando agora, ou que talvez não tenha acompanhado os nossos cultos, nós temos feito as duas, essa semana, esse final de semana e o final de semana anterior, nós estamos fazendo culto especial de missões. Por quê? Porque abril é o mês de missões da nossa igreja. E para nós, essa pandemia abriu uma oportunidade gigantesca. Por quê? Porque irmãos dos mais diversos pontos do planeta têm enviado os seus vídeos e nós temos o privilégio de assistir sentados nos nossos sofás. Muitas vezes, ou na verdade todas as vezes, nós ouvíamos eles quando estavam presentes aqui em nossa igreja, quando vinham prestar relatórios. Mas olha só, nós já ouvimos pastor Divino em Moçambique, pastor Jovito em Portugal, já ouvimos aqui pastor Jeremias aqui na Restinga, pastor Ramos ali em Guaíba, vamos ouvir hoje pastor Jomar lá no Chile, vamos ouvir mais para o final do culto irmã Zuleide em Moçambique, pastor Francisco Reis lá no Acre, ainda ouviremos nos próximos cultos, pastor Jefferson em São Gabriel da Cachoeira. Nós vimos hoje de manhã o relatório do pastor Valcides lá no Amazonas, pastor Marcílio, lá no Amazonas. Então, nós somos privilegiados
e temos que olhar as bênçãos mesmo em meio a essa pandemia. Podemos estar em nossas casas vendo as bênçãos de Deus. E olha só, irmãos, a pregação desta noite veio do Chile. Pastor Jomar está pregando para nós e teremos o privilégio de ouvir, e o tema tem sido esse: missões em tempo de pandemia. Nós temos uma oportunidade única de servir ao nosso Senhor. Aproveite as oportunidades que Deus lhe der. Aproveite, faça a vontade de Deus, seja útil, fale do Senhor, fale através dos folhetos, através das palavras ou até mesmo através da sua vida, tá bom? Então, depois que o pastor Jomar pregar para nós apresentaremos 3 relatórios de 3 missionários: pastor Ivânio, pastor que está em Itapema, Santa Catarina, pastor Francisco Reis e também irmã Zuleide, tá bom? Então, que Deus possa falar aos nossos corações, que seja uma grande bênção e permaneça aí. Tenho incentivado os irmãos a persistirem, mesmo que às vezes dê uma travadinha. Não desista, continue aí com o seu celular ou com o seu computador ou até mesmo na televisão, enfim, aonde você estiver, persevere aí para poder Deus falar ao seu coração. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o pastor Jomar. Boa noite, irmãos, aí da região do sul do Brasil, em especial a Igreja Batista Fundamental, a pessoa do pastor Wesley Família, a irmã Eduardo, Fernando também, essa família que sempre nos recebe, e junto com a amada igreja, e a cada um dos irmãos que fazem parte dessa igreja. Além de outros irmãos no sul, queremos saudar todos com a paz de Cristo e queremos nessa noite dar uma informação acerca do trabalho da obra missionária que nós temos feito aqui na cidade de Rancagua, no Chile. Estamos atualmente, irmãos, a relatar um pouco do que tem acontecido aqui. Estamos com a fronteira fechada, o aeroporto também. Não estamos em quarentena, mas estamos bem, graças a Deus, com a nossa família, como também como os irmãos estamos por meio desse meio fazendo as mensagens, os estudos, e temos compartilhado com a igreja uma guia chamada Tempo com Deus, onde são colocadas canções, a ordem do culto e também o estudo devocional durante os domingos e nas quinta-feiras. E quero que os irmãos estejam orando por nós, pela situação que todo mundo está vivendo com a crise e com esse tempo de pandemia. Orar pela vida espiritual da igreja, dos irmãos, pelo fortalecimento. Seguimos realizando os cultos online, seguimos dando assistência às famílias, com todos os procedimentos, os cuidados necessários. Chegamos com máscara e tem sido um tempo também de poder animá-los e fortalecer nesse tempo que estamos afastados, né, devido a toda essa situação, como os irmãos também estão passando. Mas louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito, pelas coisas que Ele tem nos permitido fazer também durante esse tempo. Seguimos ajudando, discipulando online alguns, e estamos também animando aqueles que estão desanimados. Nossa igreja está a cada mês levantando uma cesta de alimento, onde compartilhamos com famílias da igreja que estão necessitadas e também pessoas que não são crentes, que estão vivendo alguma situação econômica, já que essa crise também afetou muitos dos nossos irmãos e pessoas também da cidade. Rancagua é uma cidade mineira e devido a toda essa crise muitas pessoas ficaram sem poder trabalhar e sem poder ter recurso para a sua família. Então peço oração dos irmãos por essas famílias, por essas pessoas que estão passando por todo esse problema e toda essa situação aqui.
Rancagua é uma cidade central, uma cidade onde não temos muitos números de casos de coronavírus aqui. A região da capital Santiago é a que até o momento prevalece com o maior número de casos. Muitas mortes também, como em todo lugar. E as regiões sul do Chile, né? Região fria. Muitas pessoas estão contraindo, né, o vírus de forma mais rápida nessas regiões. E nós estamos chegando agora no pique da região fria, né, do tempo da região fria. O pique mais alto aqui no Chile começa agora e vai até aí fim de agosto. Então as autoridades responsáveis, o governo, estão preocupados com essa situação e com tantas pessoas que vão ser afetadas pelo vírus. E agradecemos desde já a igreja, os amados irmãos, pelas orações, pelas contribuições, pela fidelidade da igreja nesse tempo, e continue orando por nós, por essa situação que todos nós estamos vivendo, sabendo que Deus tem um propósito em tudo isso e que no tempo dele ele vai atuar segundo a vontade dele e o propósito eterno dele. Nessa noite, irmãos, queremos pregar a palavra de Deus conforme o tema que nos foi passado: como fazer missões em tempo de pandemia. E gostaria de usar um texto em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 15. Eu quero ler somente do versículo 7 a 10 para começarmos nessa noite. 2 Coríntios 9, versículos 7 a 10. Acompanhe comigo, você que tem uma Bíblia, você que está acompanhando esse vídeo, né, você que está assistindo. Em 2 Coríntios 9, 7 a 10, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Vamos orar. Obrigado, meu Deus e Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, por estarmos reunidos, Pai, nessa noite junto com esses irmãos, a Igreja Batista Fundamental, as igrejas nas regiões do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e demais cidades. Que o Senhor, Pai, use os teus servos, use o teu povo, para que a tua palavra continue sendo propagada a esses lugares e nesse tempo de pandemia. Fortalece a nossa vida, nosso coração. Nos abençoe, Pai, nesse momento. Que o Senhor cresça, que eu diminua e o seu nome seja glorificado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como fazer missões, irmãos, em tempo de pandemia? Estamos, irmãos, vivendo tempos difíceis, tempos de isolamento, tempos de dúvidas e incertezas para alguns, tempos de crise na saúde, tempos de crise na política. Estamos vivendo, alguns até dizem, um tempo de caos. Mas nós, como igreja, estamos também vivendo um tempo de um despertamento, de oportunidade, de crescimento, de consolo e, acima de tudo, de voltarmos os nossos olhos para o nosso soberano Deus, que reina, que está sentado no trono, que está permitindo que passamos por todas essas coisas, para que possamos realmente entender que Ele tem um propósito em tudo isso.
Amém? Eu creio nisso. Sabemos que crises, dificuldades, adversidades sempre fizeram parte desse mundo. E também fazem parte da vida da Igreja de Cristo. Com relação ao mundo, essas coisas sucedem para provar, para tratar, julgar nações, tratar com o coração do homem. Para a Igreja, essas coisas devem nos ensinar, devem corrigir e fazer voltar os nossos olhos para o nosso bom Deus. A Igreja tem vivido e passado por etapas dentro da história do cristianismo, e ela tem enfrentado crises, adversidades, sofrimentos, perseguições, e tem prevalecido diante de todas essas situações. Podemos ver, irmãos, que uma das coisas que jamais nós podemos perder é o foco da nossa missão pela qual nós fomos chamados. É estar claro em nossa missão como igreja nesse tempo de pandemia. É não perdermos a visão de Deus e de nós mesmos. E nessa noite é um dos exemplos que vemos no Novo Testamento das igrejas da Macedônia. Essas igrejas nessa região, alguma delas, elas tinham liberalidade. E essa liberalidade ela foi exercida diante de uma profunda pobreza que essas comunidades enfrentavam. Mas é interessante, irmãos, nós observarmos que eles testificavam da graça de Deus operada no coração deles. E Paulo relaciona essa generosidade à verdadeira fonte, que é a graça divina que inspira, que doa e que faz sacrifícios. O que vemos aqui, irmãos, é que nós, como cristãos, somos chamados a ser mordomos da multiforme graça de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A pobreza dessas igrejas da Macedônia foi devido a 3 guerras que eles enfrentaram. Chegaram um momento tão desesperador na vida que eles pediram redução de impostos ao imperador Tibério nesse tempo. E além de que muitos desses cristãos vinham de classes sociais bem baixas, os macedônios, eles doavam, além da capacidade dos meios, doavam espontaneamente, sendo encorajados ou mesmo que não fossem lembrados, como parecia ocorrer com os coríntios. Os macedônios aqui, irmãos, solicitam o privilégio de poder compartilhar no ministério aos santos pobres de Jerusalém. O espírito dessa igreja, desses irmãos, exibia completa dedicação e abnegação para a obra do Senhor. E eu quero nessa noite, irmãos, trazer algumas lições importantes em nossas vidas de como podemos avançar nesse tempo de pandemia e como igreja, como podemos estender o reino de Deus nessa terra. Vamos ver nessa noite 4 lições muito importantes que Deus quer falar conosco. A primeira está no versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Como podemos fazer missões em tempo de pandemia? A primeira lição que aprendemos é que necessitamos propor em nosso coração, em primeiro lugar, fazer algo para Deus. É muito interessante, irmãos, nós observarmos que esses irmãos, conforme 2 Coríntios 8:5, se entregaram primeiramente ao Senhor e depois, diz o apóstolo Paulo, a nós, para a obra que eles iam realizar.
Entregaram primeiramente e pessoalmente seus corações ao Senhor. Deus sempre, irmãos, necessitará trabalhar em nossos corações para que haja transformações em nossas vidas. Se queremos fazer algo para Deus, devemos nos entregar primeiramente a Ele. Essa igreja vivia, respirava, contribuía. Não porque eles tinham ou porque eles eram ricos, mas porque eles tomaram a iniciativa e a decisão de entregar primeiro a vida deles ao Senhor. Uma obra interior sempre será necessária e fundamental para refletir uma vida exterior. Quando entregamos, meus irmãos, nossas vidas completas ao Senhor, Ele atuará poderosamente por meio de nós. As atitudes externas na vida dessa igreja eram reflexo da obra da graça de Deus no coração de cada membro. Suas atitudes glorificavam a Deus, e isso era notório na vida desses irmãos e em toda a região da Macedônia e Acaia. Quando nossas atitudes estão corretas diante de Deus, nosso coração vai refletir a glória de Deus na sociedade e no mundo em que estamos vivendo. Essa é a única forma de impactar esse mundo. Essa é a única forma de alcançar as pessoas. Essa é a única forma de atuar nesse tempo de pandemia, irmãos. Se entregarmos nossas vidas primeiramente ao Senhor e propor em nosso coração fazer algo para Ele. Nossos sentimentos poderão sempre ser obstáculos e podem interferir na maneira em que servimos ao Senhor. Há muitos que estão com medos, com incertezas, com atitudes negativas, dúvidas. Isso é natural. Mas, se confiarmos com todo o nosso coração em nosso Deus e propor fazer algo para Ele nesse tempo, conforme a vontade dEle, experimentaremos, irmãos, a grandeza e o poder de Deus atuando por meio de nós. Esse é o tempo e a oportunidade que Deus está nos dando para fazer algo em prol do mundo perdido. Esse é um tempo de avaliarmos nossas vidas. Esse é um tempo de buscar o Senhor e entregar-nos a Ele, para que Ele faça por meio de nós, sensibilizando nossos corações à grande obra a qual Ele nos tem chamado. Essa igreja, esses irmãos, eram exemplos, porque se entregaram primeiramente ao Senhor, propondo algo no coração deles para Deus. A segunda lição que eu quero compartilhar nessa noite está no versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a obra. A segunda lição que aprendemos aqui, irmãos, é que necessitamos deixar que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas. O poder de Deus pode produzir graça suficiente para vivermos uma vida abundante. Paulo diz, e poderoso é Deus, ou Deus é poderoso para fazer. Muitos cristãos hoje têm vivido em escassez espiritual porque não têm buscado a graça de Deus, que é o único meio, irmãos, pelo qual podemos suprir nossas necessidades e de outros. Necessitamos entender isso. Poucos cristãos têm um conhecimento, uma compreensão clara sobre isso.
O segredo dessa igreja era a abundância da graça de Deus. Suas vidas eram dirigidas, supridas e vivenciadas pela presente graça de Deus. O poder da igreja e da vida de um cristão deve ser abundante, principalmente, meus irmãos, nesse tempo que estamos vivendo. Mas isso só é possível se ele estiver buscando a graça de Deus, que é a fonte do poder de Deus por meio do Evangelho de Cristo. Necessitamos viver esse tempo exalando o bom perfume da graça de Cristo e evidenciarmos em nossas vidas a abundância que vem dessa graça. A graça de Deus, meus irmãos, produz, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, tudo o que necessitamos para essa vida presente. E ele fala de abundância, ele fala de compartilhar com outros, ele fala de ter sempre o necessário para compartilhar com os demais. A igreja deve ser abundante, deve prover para os seus, ela deve ir para outros, ela deve transbordar da graça de Deus em todos os âmbitos, seja físico, material e espiritual. A suficiência de Cristo está presente na vida da igreja quando ela vive debaixo dessa graça abundante. Consequentemente, seus membros vão ser ativos, abundantes, provedores para aqueles que necessitam. Isso é evidenciado na vida dessa igreja, meus irmãos, dentro das condições e limitações que eles tinham. Isso nos ensina que podemos ser poderosos instrumentos de Deus quando vivemos baixo o poder da graça de Deus. Como posso fazer missões, pastor, nesse tempo de pandemia? Viva baixo o poder da graça de Deus para que tu possa ser um instrumento nas mãos dele. Terceira lição que aprendemos, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A terceira lição que aprendemos nesse tempo de pandemia é que devemos aumentar os frutos da justiça de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, menciona e mostra inúmeras promessas àqueles que cumprem a justiça de Deus na terra. Necessitamos, irmãos, aproveitar esse tempo e aumentar os frutos da justiça de Cristo nessa terra. É hora de levantar-nos, é hora de trabalharmos. Essa igreja ajudava os pobres, necessitados, atribulados, angustiados. Paulo mostra que esses irmãos, e mostra que a obra que eles estavam realizando era uma justiça para com outros e que seria recompensada pelo Senhor. Deus nos dará, irmãos, o que necessitamos. Ele não deixará faltar, Ele suprirá, Ele multiplicará, Ele aumentará os nossos frutos. Que grandes e preciosas promessas, irmãos, temos aqui na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos em Cristo, vamos espalhar o amor, a graça, a justiça de Cristo nesse mundo para que os nossos frutos de justiça aumentem diante de Deus. Segundo, o que vemos aqui é que o propósito de realizar esses frutos da justiça é para que possamos ser enriquecidos por Deus. Quando você realiza a justiça de Deus nessa terra, você será enriquecido espiritualmente e viverá com gozo ao entender que o Senhor nos chama para praticarmos esses atos e frutos de justiça para com o nosso próximo. Esse é um tempo de oportunidades. Esse é um tempo de manifestar a justiça de Deus.
Você agora pode entender por que esses crentes pediam, rogavam e faziam com alegria, sensivelmente e generosamente de coração essa obra para ajudar os crentes de Jerusalém? Porque eles sabiam que esses atos, esses frutos de justiça traziam enriquecimento espiritual àqueles que eles estavam exercitando em suas vidas. Por isso, irmãos, esse tempo é um tempo de que você pratique, viva essas coisas. Paulo também nos mostra que esses frutos de justiça traziam benefícios. Ele diz no versículo 10, também vos dê pão e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência. Beneficência cá no dicionário significa hábito e ato de fazer benefícios, auxílio, prática de obras de caridade ou filantropia. E nos ajuda, irmãos, não só mostrar esses frutos traz beneficência, como nos ajuda a viver uma vida de forma agradecida. É maravilhoso, irmãos, experimentarmos esse sentimento em nossas vidas. Quando podemos ajudar a ser útil e ser agradecido a Deus, por Deus permitir fazer o que nós podemos fazer. Eu sou agradecido de Deus. Esse tempo ha enriquecido a minha vida. Tratar com pessoas, levar um alimento, falar a palavra de Deus, ver Deus quebrantando o coração das pessoas, ver Deus atuando na vida das pessoas. Isso é algo que traz enriquecimento espiritual para nós. Essa igreja vivia essa realidade diariamente. Cada crente queria ser um instrumento da justiça de Deus, pois sabia do privilégio que era poder servir. Que maravilhoso, irmãos, podermos servir a Deus. Que maravilhoso poder aumentar os frutos da nossa justiça de Deus, que um dia vai nos recompensar nessa terra, nesse tempo que estamos vivendo. E a quarta e última lição está no versículo 13, que diz, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Quarta e última lição que aprendemos com essa igreja é que eles glorificavam a Deus em seu viver diário. A maior maneira, irmãos, de expressarmos nosso amor a Deus é por meio da obediência ao Evangelho de Cristo. A igreja vivia diariamente tendo em foco a obediência e a propagação do Evangelho. Não podemos esperar que as pessoas sejam comovidas por uma mensagem que não tenha nos comovido primeiro. Quem disse isso foi George Otis Jr. A obediência é uma das coisas fundamentais na vida da igreja para que Deus derrame o seu poder. Por isso eles se entregaram primeiramente ao Senhor, porque eles entendiam que essa entrega produziria o poder, a graça, a abundância na vida da igreja. O mundo, irmãos, não necessita sermões, necessita uma mensagem. Pode ir a um seminário e aprender como pregar sermões, mas necessita ir a Deus para conseguir uma mensagem, disse Oswald Smith. A maneira que essa igreja administrava e vivia era um grande testemunho, exemplo para outras igrejas. Paulo louva a atitude e a administração dessa amada igreja. Eram submissos à palavra, confessavam e viviam o evangelho que haviam crido. Havia liberalidade entre eles e entre os dons espirituais que eles exerciam nessa igreja. Tinha uma vida de oração intercessória, que era visível e manifestada por meio dos membros dessa igreja. A graça de Deus era visível na vida deles, como diz os últimos versículos o apóstolo Paulo. Que maravilha, irmãos! Glória a Deus!
Glorificado seja o Senhor por essa igreja e pela vida desses irmãos. Amém? Isso nos enche o coração, nos anima. Irmão, quantas coisas aprendemos e muito mais com essa igreja dos macedônios. E com as igrejas que estavam nessa região. Mas eu gostaria de terminar enfatizando a lição mais sensível que Deus colocou no meu coração e compartilhar com vocês. Em 2 Coríntios 8:2, e eu quero ler esse versículo, ele diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Deus me ensina aqui, irmãos, que o que nos mantém como igreja viva, atuante e missionária, não é a condição que temos, os recursos que podemos ter, nem as situações que nos cercam e podemos enfrentar, mas simplesmente uma entrega total a Cristo, conforme capítulo 8, versículo 5, para que sua abundante graça seja derramada em nossas vidas, conforme capítulo 9, versículo 8, e para que por meio dessa graça podemos exercer os frutos da justiça nessa terra, conforme capítulo 9, versículo 10. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja glorificado na tua vida e que você possa tomar essas lições nesse tempo de pandemia e fazer missões, a obra a qual Deus o tem chamado. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe os irmãos. Proponha no seu coração, nessa noite, fazer algo para Deus, para abençoar outros e glorificar o seu nome. Agradeça a Deus pela graça dele, porque ela é abundante. Basta você buscar e você verá que ela será abundante na tua vida. Aumente os frutos da tua justiça, sendo instrumento nas mãos de Deus nessa noite. Consagre sua vida ao Senhor. E por último, glorifique a Deus por meio da tua vida. Essa é a nossa missão e o desafio de cada cristão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela tua palavra. Abençoe o coração da tua igreja, do teu povo. Fortalece a vida dos teus servos, Senhor. Que o Senhor em tudo seja glorificado. Obrigado pelo exemplo que temos da igreja dos macedônios, Senhor, nessa região. Fortalece-nos, que possamos, ó Deus, tirar esses exemplos para as nossas vidas e aplicá-los de forma correta, de forma que possa glorificar o teu nome. Pedimos as tuas bênçãos, ó Pai. Ajuda-nos a meditar na tua palavra e a buscar a tua presença. Abençoe o pastor Wesley, sua família, os irmãos amados ali no sul do Brasil, e que eles possam ser instrumento nas mãos do Senhor. Te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Estamos com saudade e que Deus possa usar a sua palavra para falar a cada coração. Amém. Muito bem, meus irmãos, que grande privilégio nós ouvirmos as boas notícias, que estão bem, a família do pastor Gilmar e também o desafio da palavra de Deus. Mesmo que o tema tenha sido o mesmo, ouvimos 4 mensagens diferentes, 4 mensagens de Deus para o nosso coração. É nosso dever e responsabilidade colocarmos em prática cada uma delas, sermos obedientes à palavra de Deus, como disse o pastor Gilmar. Se caso você quer assistir as pregações, lembre-se, elas estão disponíveis tanto no nosso canal do Facebook quanto no canal do YouTube. Como eu tenho dito aos irmãos, já expliquei, as mensagens, como são baixadas aqui do Facebook, elas perdem a qualidade quando vão para o YouTube. Então, aqui, muitas vezes, a qualidade da imagem é melhor e no YouTube não é tão boa. Mas, se caso você quiser depois assistir na sua televisão, não há problema nenhum, os irmãos vão conseguir tranquilamente. Ok? Meus amados irmãos, nós vamos agora ver o relatório do pastor Ivânio, lá de Itapema, Santa Catarina. 3, então, missionários vão nos dar os breves relatórios dos lugares onde eles estão inseridos, onde Deus os chamou. E nesse meio tempo, eu vou fazer uma ligação para o pastor Daniel, ele vai passar as informações ao vivo,
Ele chegou há pouco do hospital e vai passar em nossa transmissão as informações para os irmãos. Então, após aqui as bênçãos ou o relatório do pastor Ivani, vamos já ouvir o pastor Daniel Lima. Apenas a voz dele vai ser por telefone, a chamada. Eu creio que os irmãos vão poder ver tudo direitinho, tá bom? Então vamos para o relatório do pastor Ivani. Olá, pastor Wesley. Olá, igreja. Uma bênção poder estar falando aqui para vocês através de vídeo. Vocês são maravilhosos para nós, são um instrumento que Deus tem usado para nos apoiar. Obrigado, meus irmãos, obrigado pelo apoio, pelas orações de vocês. O campo missionário aqui, mano, tem sido difícil, duro, porém, com esses dias de reclusão, eu tenho sentido uma certa abertura para o Evangelho. Algumas pessoas que tenho encontrado nas poucas saídas de casa têm dado uma certa abertura para receber um folheto, para receber uma mensagem sobre Deus, para receber alguma esperança, pois as pessoas estão assustadas. E, de certa forma, para a igreja, esta situação tem sido um pouco até benéfica, espiritualmente falando, porque os irmãos têm se envolvido um pouco mais em questões sociais, os irmãos têm se preocupado um pouco mais com o próximo, com os próprios irmãos da igreja e também com pessoas ao redor. Nós temos ao nosso redor, nós temos tido contato com algumas pessoas em dificuldade nesse tempo. Dificuldade para pagar suas contas, dificuldade de emprego, dificuldade para pagar o aluguel, dificuldade de comprar comida. Então, isso tem dado oportunidades para os nossos irmãos se envolverem, ajudando uns aos outros. Essa tem sido a situação aqui em Itapema. Irmãos, antes de acontecer antes de a pandemia chegar no Brasil, enquanto ainda podíamos nos encontrar, lá no mês de fevereiro, tivemos um batismo, que eu vou estar mandando a foto junto para o pastor Wesley, do irmão Júnior. O irmão Júnior tem sido uma bênção para nós, uma pessoa muito interessada no Evangelho, interessada em conhecer mais. E tem sido também um homem que conhece pessoas no bairro dele. Isso tem nos dado algumas oportunidades também de evangelismo. Nós fomos abençoados também com o aluguel da nossa igreja, em que o proprietário nos permitiu não cobrar, ele não cobrou o aluguel desse mês. E estamos ainda em aberto para ver o que vai acontecer. Então, irmãos, Deus tem cuidado de nós aqui, Deus tem abençoado a obra aqui em Itapema, apesar dos problemas. Nossa família está toda bem, estamos todos bem de saúde, graças a Deus. Nossas crianças estão bem saudáveis, felizes, estão até contentes brincando dentro de casa. Temos feito muitos jogos de tabuleiro. Tem sido um tempo de união familiar e crescimento espiritual também. Quero deixar uma mensagem para os irmãos. Nós podemos nos prevenir, nós podemos usar álcool em gel e lavar muito as mãos, nós podemos tomar medidas de precaução, mas, no fim das contas, quem vai nos proteger de verdade é Deus. É Ele, é nele que nós devemos colocar toda a nossa esperança para proteção e bênçãos. Queridos irmãos, que Deus abençoe vocês em tudo, em todas as áreas. Muito obrigado por tudo. Um abraço.
Muito bem, irmãos. Estou aqui já falando com o pastor Daniel e estava conversando um pouco com ele. Como eu disse para vocês, é uma chamada por telefone. Eu creio que vai dar para todos ouvirem. E então o pastor Daniel vai relatar para vocês aquilo que aconteceu agora de tarde. Então, pastor Daniel, boa noite. Todos estão ouvindo o irmão. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Graças a Deus por poder estar falando com todos ao vivo aí na nossa transmissão e poder também dar algumas notícias sobre a Luciana. Bom, vamos começar primeiro com a parte do histórico um pouco do que aconteceu com a Lu. A Lu, ela vem uns 2, quase 3 meses sentindo algumas dores abdominais. A gente procurou alguns médicos e por causa do Covid a gente não conseguiu fazer tão rápido do início a investigação. Porém, nas últimas 2 semanas a gente conseguiu marcar para ela uma tomografia com ressonância e nessa tomografia a gente fez isso numa sexta-feira. Na quarta-feira a gente recebeu o resultado da tomografia e já conversamos com o médico e o médico relatou, ela tem 3 lesões. Ela tem 2 lesões maiores 2 lesões menores dentro do estômago e uma lesão maior que fica entre o baço, o final do pâncreas e o estômago. Depois disso, eles falaram que o ideal seria já fazer uma biópsia e eles iam fazer a biópsia do material que estava dentro do estômago dela. Para isso, ela foi agendado na sexta-feira, depois, uma endoscopia. Ela fez endoscopia e quando eu cheguei lá, porque eu havia pago a parte do hospital e teria que pagar a parte do laboratório, eles falaram, não foi tirado nada dela para fazer biópsia. Fui falar com a médica, ela falou, sua esposa, ela tem 2 veias que estão assim, mais dilatadas, inchadas dentro do estômago dela. Eles chamam isso de estrias do fundo gástrico. E então não podia mexer, porque são super sensíveis e tal. Se houvesse encostado, podia até a Lu entrar em hemorragia, é uma coisa muito sensível mesmo. Bom, aí eles falaram para nós que íamos fazer alguns orçamentos e tal, para poder fazer a cirurgia que eles haviam sugerido a priori de uma videolaparoscopia, para que assim eles pudessem investigar melhor o que estava acontecendo lá. Aí, quando foi quinta-feira agora, o médico nos chamou, nos apresentou os orçamentos e falou, olha, se for fazer a vídeo, porque ele falou assim, que ele conversou com o oncologista e o oncologista falou, ela pode estar ou com um sarcoma ou com um linfoma. Se for um linfoma, a gente vai fazer a vídeo, a gente tira um pedaço do tecido, avalia. Se for isso, a gente pode começar com quimioterapia para poder tratar. Se for um sarcoma, a videolaparoscopia não valeu de nada. Além disso, se a gente começar realmente, se for um linfoma e a gente começar a fazer o tratamento com quimioterapia, a gente não sabe o quanto o baço dela vai resistir. Então, é possível que nesse meio do tempo a gente vai ter que retirar o baço. Então, para nós, quando a gente saiu dali, a gente saiu muito claro, a gente precisa retirar esse baço, porque ele é um grande risco dentro da saúde da Luciana. E a gente saiu de quinta-feira com essa informação, sexta-feira, aí o médico também tinha dito que o processo, que a gente tinha a informação via irmão Ayrton, a gente podia fazer uma judicialização para fazer o Estado pagar pela cirurgia. Ele havia dito que esse processo não seria rápido. Bom, por isso que na sexta os irmãos receberam meu áudio falando sobre o caso e tudo mais, e dizendo que a gente ia tentar arrecadar o dinheiro. Aconteceram muitas coisas nesse meio tempo, muitas pessoas conversaram conosco, mas uma coisa foi muito insistente de todas as pessoas. Procure pelo SUS, procure tratamento via pública. Só que alguns falavam que eu ia ter que tentar encarar postinho e tudo mais, mas alguns começaram a me apontar alguns caminhos diferentes de que eu conseguiria entrar no sistema mais rapidamente. E aí foi um deles, que eu recebi o áudio ontem, que a gente estava muito assim, procurando uma resposta, que nos deu a ideia, vai pro Clínicas, o Clínicas vai te atender.
E hoje ontem a gente suspendeu a medicação da Luciana porque ela tomava um remédio que fazia com que ela não sentisse dores. Porém, esse remédio não tratava ela, só tirava a dor dela. E aí a gente suspendeu a medicação para ela poder começar a sentir dores, para que a gente pudesse entrar na emergência e falar: minha esposa está com dores, ela precisa ser cuidada aqui. E ela suspendeu a medicação ontem de manhã, tomou a última vez ontem de manhã, e aí a gente começou a esperar, porque sempre que chegava o horário da noite é onde a Lu tinha as crises de dores dela. Chegou 8 horas da noite, ela não sentiu dor, a gente jantou, ela não sentiu dor, vamos dormir. Ela tinha uma dor, mas era uma dor muito leve, então ela falou: eu não consigo ir para lá com essa dor. E aí dormimos, aí durante a noite fui conversando com ela também sempre relatando que a dor continuava estável e tal. Hoje de manhã tomou café, dor estável. A gente falou: bom, vamos para o hospital de qualquer forma. Vamos lá, porque parece ser a coisa mais sensata fazer. Se Deus quer que seja assim, Ele vai abrir essa porta, mesmo que a tua dor esteja baixa. Irmãos, a gente chegou lá, ela entrou, a gente chegou lá, ficou na porta da emergência. Quando eu olhei para quando a menina da recepção saiu conversar comigo, eu falei: minha esposa está com dor. Eu olhei para ela, estava com os olhos com lágrimas. E aí a menina acabou entrando de novo lá, eu cheguei para ela e falou: agora está doendo mais. Então Deus, de alguma forma assim maravilhosa, Ele mesmo segurou a dor da Lu, e quando a gente precisava que ela tivesse dor, a dor voltou. E aí ela entrou, e eles já começaram a tratar ela, e ela foi acolhida e tudo mais. Aí era 11h30 mais ou menos, eu recebi a notícia: ela vai ficar aqui, a gente vai tratar ela. Eu voltei para casa, às 4 horas da tarde era a visita, fui para ficar com ela lá. Ela está super bem, ela já fez exame de sangue, ela já colheu sangue para fazer o exame de sangue, ela já fez novamente uma tomografia, porque os médicos amanhã vão conversar com ela e eles já queriam ter esses dados na mão. E, então, assim, é muito provável que ela vai fazer um tratamento de longo prazo, não sei quanto tempo ela vai ficar ali, mas vai ser um tratamento extremamente, esqueci o termo que eu tenho usado, conservador, para que possa ao máximo preservar o baço dela, que era o que a gente achava que não tinha mais solução. Então eles vão tentar fazer ao máximo cuidar disso. A menina que atendeu ela, a médica que acolheu ela, falou: esse tratamento que a gente está aqui, no mínimo vai mais ou menos custar uns 100 mil reais se você fosse fazer por conta, em vias privadas. Então eles vão fazer um tratamento muito conservador para poder realmente manter tudo ali dentro, eliminar o problema e tratar. Vai demorar, vai ser um pouco dolorido para ela? Provavelmente sim. Mas a gente tem muita paz, porque um dos grandes pesos que eu carregava era de saber que, bom, ela não está sentindo dor, mas não significa que as coisas não estão piorando, porque ela está anestesiada da dor. Então, graças a Deus, agora ela está no hospital. Aquele receio que eu tinha de, por exemplo, o passo dela pode romper a qualquer hora e a gente está aqui em casa, e como é que eu vou fazer, sair correndo? Eu não tenho mais, porque ela está no hospital. Eles já fizeram uma ressonância, eles já sabem o tamanho do braço dela. Ela está sendo super bem cuidada, super bem medicada. Tá excelente. O local onde ela está, hoje ela está na emergência ainda. Mas ela não ficou numa cadeira, ela está numa mesinha, numa cama. Ela está, assim, num cantinho do quarto, bem isoladinha, bem, assim, bem confortável. Amanhã provavelmente ela já suba para o quarto. Então, assim, a gente não tem como agradecer, porque foi uma multidão de conselheiros falando conosco, e tudo foi Deus. Assim, a gente orava muito e dizia para Deus que Ele prometeu na palavra: se você tem falta de sabedoria, peça. E a gente falava: Deus, estamos aqui, só esperando o Senhor responder e confirmar mais uma das suas promessas. E Ele foi fiel. Ele foi fiel. Como eu falei em outro áudio que a gente leu hoje, o Salmo 89, que fala da fidelidade dele. Então, realmente tem sido momentos difíceis, mas também muito gostosos.
para aprender a depender dele, para aprender o que realmente é ter fé nele e não nos teus recursos, na tua inteligência. Perdão se vocês não estão conseguindo ouvir bem, mas isso é muito bom. Irmãos, eu posso garantir que tudo isso que tem acontecido é resposta de oração, é resposta de pessoas espalhadas literalmente pelo mundo. A gente recebeu mensagem de pessoas de todos os cantos do Brasil, a gente recebeu mensagem de pessoas que estão nos Estados Unidos, a gente recebeu mensagem de pessoas que estão na África, a gente recebeu mensagem de pessoas que estão na Europa. A gente está, assim, extremamente feliz de ver todo o amor primeiramente que Deus tem por nós e que também os irmãos têm. Então, muito obrigado pelas mensagens. Eu estou quase sem voz também. Um pouco do que da dificuldade de falar do choro, mas também um pouco porque minha voz está quase indo, porque cada áudio que eu gravo é 10 minutos falando com as pessoas. Então eu passei o dia inteiro falando. Eu sou uma pessoa muito quieta, então eu estou me sentindo um tagarela, mas dou graças a Deus por tudo e peço que continue nos sustentando em oração, porque ainda é muito para poder ser feito, mas se Deus quiser isso tudo vai passar. E mais uma coisa é certa, a gente não vai ser mais quem a gente era. Amém. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Bom, pastor Daniel, creio que falo por todos. Temos orado pelos irmãos. Sabemos que Deus prova principalmente os que são fiéis, e temos visto isso na vida do irmão e da sua esposa. São muitas as promessas de Deus que eu sei que os irmãos têm lido e confiado, mas um que nós temos falado bastante nestes períodos de pandemia, e eu sei que é bem útil neste momento, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, todas as portas que Deus tem aberto são testemunhos para todos nós da fidelidade, da bondade de Deus, e nossas orações estão com vocês. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo e ouviram o relato do irmão são gratos a Deus, né? Eu ri um pouco aqui, as pessoas me viram, né? Quando você disse que era quieto, né? Eu pensei, eu nunca vi isso. Mas quem conhece os irmãos sabem que a perseverança, a fé de vocês é um grande testemunho para todos nós, tá bom? E tem muitas outras bênçãos além do processo de saúde, né? Por exemplo, a Lu ficou os últimos 40 dias em casa, o que ajudou a ela não piorar mais o estado dela. Por causa da Covid, o governo liberou uma série de possibilidades para os donos de empresa, então a chefe dela suspendeu o contrato dela temporariamente por 2 meses. A gente vai continuar recebendo os recursos, mas então a Lu tem 60 dias aí sem se preocupar com o trabalho, sem ter nenhuma outra ideia a não ser cuidar da saúde dela. Então isso tudo tem sido coisas boas. Eu sei que a gente lamenta muito por todas as pessoas que morreram no mundo em virtude da pandemia, mas a gente agradece a Deus porque essas coisas têm nos beneficiado e têm sido coisas muito boas para nós. Ok, pastor Daniel. O pastor Cláudio escreveu aqui: ser forte e corajoso, meu irmão Daniel, te amamos e estamos juntos.
o Senhor é maior e te ama mais que todos nós juntos. E muitos aqui têm, como a irmã Leila colocou, louvado seja o Senhor, muitos têm, sei que também demonstrado o apoio incondicional aí, não só nas mensagens, mas orando por vocês, tá bom? Então sinta-se abraçado por nós, procure descansar. O pastor Daniel chegou há pouco do hospital e quero aproveitar, com a permissão do pastor Daniel, ele informou no grupo da igreja, a irmã Luciana pode receber apenas uma visita por dia, pedir aos irmãos que deixem essas visitas para os familiares. Se porventura precisar, né, nós seremos informados e daremos todo o suporte. E se alguém quiser mais para frente ajudar de alguma forma, também avisaremos, tá bom? Então, a melhor maneira de ajudar agora é orar por eles. E todas as informações o pastor Daniel vai passar no grupo da igreja, ou se não eu passo para os irmãos. E ore. Se porventura não tiver informação, ore. Ou então ela está, graças a Deus, no melhor lugar, talvez, aqui de Porto Alegre, que poderia tratar essa situação, além do que está debaixo dos cuidados do Senhor. Então, pastor Daniel, muito obrigado. Obrigado pelo seu relato. Creio que enriqueceu bastante a nossa transmissão. E antes do irmão desligar, gostaria de orar. Tudo bem? Então tá bom, vamos orar. Ó Deus, nós queremos em sua presença novamente colocar a vida deste casal, pastor Daniel e irmã Luciana, e principalmente a irmã Luciana, pelas situações que vem enfrentando nesses últimos dias. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, porque pelo relato do pastor Daniel, o Senhor deu a dor no momento certo, o Senhor segurou a dor no momento certo, tem feito todas as coisas, ó Deus, como nós cremos da maneira correta. Deu a sabedoria, tem suprido todas as necessidades, ó Deus, realmente cuidado deles, e para nós isso é um grande testemunho do agir do Senhor, do cuidado do Senhor na vida daqueles que o amam, ó Deus. Então, acalenta o coração do pastor Daniel e de sua família, também esteja com a irmã Luciana neste momento, lá no hospital. Dê, Senhor Deus, sabedoria aos médicos, e que todos aqueles que estejam cuidando dela sejam pessoas aptas que realmente possam auxiliá-la. E também, ó Deus, use a vida dela para que as pessoas que ela tiver contato, de alguma forma, ela possa demonstrar a glória de Cristo em sua vida, a fé que ela tem no Senhor. Nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor permite tem um propósito, e nós nos regozijamos por saber que até mesmo, ó Deus, na bondade do Senhor, o Senhor permite que os seus servos mais fiéis sofram. Então, sabemos que o Senhor tem cuidado e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, um grande abraço para o irmão. Deus abençoe, um bom descanso aí. Sinta-se abraçado por nós, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu só desligar aqui. Muito bem, irmãos. Eu creio que deu uma travada aí, né, na transmissão, mas de qualquer forma nós ouvimos aí o pastor Daniel. Eu não sei quando travou, mas eu creio que deu uma travada aí na transmissão, e nós louvamos ao Senhor pelo cuidado do pastor que ele tem tido com o pastor Daniel, cuidado com a irmã Luciana. Sabemos que Deus tem agido em toda essa situação. Em virtude dessa conversa que nós tivemos com o pastor Daniel, nós apresentaremos os demais missionários na quarta-feira, tá bom? Para não estendermos o culto, sei que os irmãos, alguns têm que trabalhar amanhã, têm as suas responsabilidades. Então, vamos encerrar o nosso culto, já oramos. Se porventura deu uma travada, mais uma vez eu já tenho explicado para os irmãos que isso é normal, mas foi muito bom poder ver e ouvir, na verdade ouvir as notícias do pastor Daniel. Orem por eles, orem pela irmã Luciana. Se porventura você não sabia dessa história, eu pedi para que ele pudesse resumir o início, né? Porque pode ser que alguém que está nos assistindo não sabia de tudo, mas agradecemos a Deus por todos vocês que têm orado, e até mesmo no seu momento de oração, ore por ela, tá bom? Nas 24 horas de oração ali. Estou vendo aqui as mensagens, irmã Rosângela, irmão Jorge lá de Júlio de Castilhos, tem dito que tem orado pelo pastor Daniel, que ele está no controle, que vai dar tudo certo. Também
irmão Paulo da Veiga, que Deus é com o pastor Daniel. Então, irmãos, todo esse apoio é muito importante nesse momento de dificuldade, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que tenhamos todos uma boa semana. Quando tivermos notícias, informaremos os irmãos. E realmente, que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos fazer missões, irmãos. Não sejamos omissos. Vamos aproveitar as oportunidades. Então, que Deus abençoe sua vida, sua família. Que realmente seja uma semana de bênçãos para cada um de nós. Então, estamos dispensados. Se fosse no culto normal, teríamos o nosso social, mas o social hoje é por conta de cada um dos irmãos, tá bom? Sintam-se abraçados. Um grande abraço para todos, um grande beijo. Deus abençoe. Estamos, então, encerrando nosso culto. Vamos encerrar como temos feito com um hino. Então, Deus abençoe a todos. Música